você está tendo uma vida que vale a pena ser vivida? E aí muitas vezes o paciente com depressão, na maioria das vezes, fala não. Eu falo assim, mas o papel da psiquiatria, da medicação, do diagnóstico é te dar uma vida que vale a pena ser vivida. Eu fiquei muito sintomática, mesmo fazendo reposição. Eu sei que quando eu me separei, eu estava tipo assim numa TPM constante, a ponto de eu não me conhecer. Olha pra você ver, médica, e era talvez para ter procurado, mas eu nem sabia. Irritadíssima, assim, sabe, aquele limiar terrível. Eu fiz coisas que assim, eu fico pensando, meu Deus, como assim? É uma fase muito mascarada, né? Porque a mulher tá grávida, a sociedade enxerga aquilo como uma coisa só maravilhosa. A mulher às vezes está passando por várias questões de aceitação, né, biológicas também, e ela se sente obrigada a ser feliz. Ela tem uma pressão de que aquele momento ele tem que ser bom. E ela esconde, né, esses sentimentos e esses sintomas que ela tem. Muitas vezes o idoso, os próprios familiares justificam os sintomas. Então, por exemplo, doutora, mas para que vai tratar se ele é viúvo, se ela agora é viúva, se ela está sem trabalhar, por isso que ela está assim, ela não faz nada o dia inteiro, por isso que ela está assim. E aí o que eu tento falar é o seguinte, a condição não vai mudar, mas a forma como uma pessoa lida com aquilo é o que muda quando você trata. Sobrecarga, problemas financeiros, violência física e verbal, negligência. A saúde mental das mulheres tem atingido cada vez mais um ponto crítico. Para vocês terem uma ideia, 7 em cada 10 pessoas diagnosticadas com depressão e ansiedade no Brasil são mulheres. A gente trouxe a doutora Amanda, que é psiquiatra, e a gente vai ter o prazer de ter um bate-papo super interessante sobre a saúde mental. Com a gente, o nosso time completo, doutora Maria Luísa e a Mônica Campanha. Bem-vinda. Prazer, Amanda. Obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite. Amanda, então, para a gente começar essa conversa, eu queria que a gente falasse um pouco como que essa vida estressada, sobrecarregada, cheia de tabus que a mulher vive, por que a gente tem uma incidência maior, né, de depressão, de ansiedade na mulher? De que forma isso influencia? Na verdade, quando a gente pensa em transtorno psiquiátrico, a gente está pensando em interações do psicológico, do social e do psiquiátrico, a vulnerabilidade genética. Então, quando a gente fala de mulheres, a gente está falando de mulheres que são socialmente mais pressionadas, psicologicamente mais pressionadas e com uma vulnerabilidade genética maior, porque os hormônios sexuais, eles têm implicação nas monoaminas, que são os neurotransmissores. Então, as mulheres, elas são mais afetadas em transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos alimentares e transtornos bipolares do tipo 2. Socorro. Nossa. Muito mais do que os homens, né? E quando a gente fala de mulher, a gente fala de uma população que também não busca ajuda, porque as pessoas entendem que quando elas adoecem do cérebro, elas foram fracas. Olha que ainda é muito não aceita estigmatizado. ser fraca. Olha que peso, né? Isso a é gente muito já estigmatizado. sofre essa pressão absurda e é chamada de louca, se descompensa, e quando procura auxílio ainda tem o preconceito, né? É fraca, não sei, que loucura. A gente tem uma ideia que está enraizada que se a gente precisa de uma medicação psiquiátrica, se a gente tem um diagnóstico, a gente falhou. Quantas vezes já escutei no consultório as mulheres falando assim, eu não dei conta, eu vou ter que tomar uma medicação porque eu não dei conta. E ninguém fala disso de um tratamento de câncer, por exemplo, né? Eu não dei conta, eu vou ter que fazer uma quimioterapia. Sim. Então, como que a gente vê na medicina, né, a psiquiatria ocupando esse lugar e as outras áreas da medicina, a gente agradecendo que existe medicamento, que existe tratamento. E na psiquiatria a gente não vê dessa forma ainda. Mas né? é porque é pouco falado. Eu acho que agora, com essas redes sociais, a gente está tendo exatamente essa oportunidade, não é, Amanda? Porque você falou tudo. E quando ela chega para você e fala, eu não dei conta, ela já está no limite. Ela já, às vezes, ela já fez besteira, ela já saiu do emprego, porque ela vai achando que vai dar conta. Então, ela chega lá quando realmente algum médico, por exemplo, né, o ginecologista, alguém chega e fala, não, você precisa de ajuda. E eu percebo, Amanda, eu sou geriatra, então eu percebo na mulher idosa isso mais forte ainda, porque
além do estigma da depressão, da ansiedade que já carregam, que no tempo delas era ainda pior, elas passaram a vida carregando essa necessidade de dar conta de tudo. E fora que a depressão no idoso, você pode até falar um pouco mais sobre isso, ela às vezes se apresenta não da forma como a gente imagina, né? Não é só a tristeza, só o desânimo. Então ela vai carregando aquela dificuldade no dia a dia e não procura ajuda. Então é difícil, né? E a gente está falando de gerações onde não existia um tratamento. Eles vieram de gerações que a primeira medicação psiquiátrica é de 1953. Olha. Então a gente está falando de idosos em que o tratamento, na época, era internação psiquiátrica, de uma certa forma muito diferente do que é feito hoje, que é tirar a pessoa da sociedade até que ela melhorasse, porque não existiam medicamentos. E a eletroconvulsoterapia. Então, para eles, realmente falar de transtorno psiquiátrico é falar de algo com muito tabu. Isso, né? Eu percebo essa dificuldade. Às vezes eu tenho que falar claramente com a paciente, olha, isso que você está sentindo, isso que está acontecendo, isso tem nome. Isso é depressão, mas isso também tem tratamento para melhorar a sua vida. Então, às vezes a pessoa ela tem que começar a contemplar a ideia de que pode melhorar para ela aceitar. E aí, quando ela realmente começa a tratar e colhe os benefícios, ela mesmo acaba sendo aquela pessoa que vai divulgar isso e todos em volta vão ver a diferença, né? Realmente. Eu sempre falo isso para os pacientes, né? Eu faço essa pergunta muitas vezes, eu falo, você está tendo uma vida que vale a pena ser vivida? E aí muitas vezes o paciente com depressão, na maioria das vezes, fala não. Eu falo assim, mas o papel da psiquiatria, da medicação, do diagnóstico é te dar uma vida que vale a pena ser vivida. Né? Olha só, né? muito interessante muito pensar assim que todos nós vivemos questões, né? A gente tem momentos de tristeza, momentos de felicidade, fases boas, fases ruins. Quanto de sintoma, né, psiquiátrico, porque existem sintomas que a gente pode se sentir, não necessariamente tendo a doença, né? Que tanto de sintoma psiquiátrico a gente precisa ter para realmente ter um diagnóstico, né? E não necessariamente só quem tem um diagnóstico precisa de ajuda, né, Amanda? A gente consegue ajudar, mesmo as pacientes que não têm uma doença específica, a saúde mental envolve muitas coisas, né? Envolve o cuidado psicológico, por exemplo, né? Quando não existe um diagnóstico fechado, não existe um transtorno, mas existem sintomas que a gente pode falar que são subsindrômicos, um pouquinho de sintoma que não fecha critério diagnóstico, essas pessoas, essas mulheres podem recorrer ao tratamento psicológico. A gente tem muita evidência científica com a terapia cognitivo-comportamental. Então, é um ponto de auxílio para quem está sofrendo e para quem não está sofrendo também, mas que quer tratar alguma questão específica. Para o idoso da terapia cognitivo-comportamental, né? Às vezes é o primeiro acesso dele ao tratamento, a primeira aceitação. Apesar que também é estigmatizado, né, fazer terapia, mas eu gosto dos resultados, principalmente idosos, que às vezes já tem uma polifarmácia, né, outras interações medicamentosas, e a gente vê muito benefício, né, Amanda? Responde bem, são terapias baseadas em evidências, né? Então, para o idoso, para a mulher, para o homem, né, a terapia cognitiva, ela sempre vai acompanhar o tratamento psiquiátrico, mas nem sempre a gente vai precisar do psiquiatra na terapia cognitiva. Então, a gente tem que saber desse trabalho conjunto para o paciente. Nem tudo vai responder a remédio. Nem sempre vai precisar, então, de medicar. Né? Muitas vezes o diagnóstico não é necessário. Ou então também existe aquele paciente que vai precisar temporariamente, né, do medicamento para voltar para o seu ponto de equilíbrio e aí conseguir dar conta, né, Amanda? Com certeza, a terapia cognitiva, ela vai trabalhar questões pessoais, de aderência, de prevenção à recaída, né, que são importantes no tratamento psiquiátrico. Porque a medicação, ela vai ter um alvo nos sintomas, mas e a personalidade e as crenças que foram sendo formadas ao longo da vida toda desse indivíduo? Então, a gente precisa, junto da psiquiatria, da terapia cognitiva. E a gente pensar a mulher, né, que é o nosso foco aqui no Saúde Sem Idade,
a mulher, quando ela tem vários períodos de vulnerabilidade mesmo, né? Que ela está mais suscetível a ter esses eventos psiquiátricos, né? Depressivos. E aí a gente pensar, nós vamos falar ao longo do programa, mas pensar no período de baixa de estrogênio ali no final do ciclo menstrual, a própria gravidez, o período da menopausa, tudo isso é uma oportunidade, às vezes, da mulher desencadear, né? Os sintomas e ser diagnosticada com a doença. Então, a gente tem que ter um olhar atento à mulher, que realmente, além da questão ambiental, né, ela está ali sofrendo pressão, sobrecarregada, todo o estigma que tem, né, em volta da mulher, a gente tem uma questão biológica, né, e hormonal que também põe a gente em maior risco. Não, Amanda, mas eu acho que um dos objetivos aqui é a gente realmente desmistificar isso, né? Porque as pessoas, elas têm esse preconceito e às vezes esconde da família, do parceiro, quando a gente até indica, né, procurar um psiquiatra. E existe, parece que até um termo, né, é psicofobia que chama, é isso? Da rejeição do paciente a procurar o psiquiatra ou até fazer uso de medicamento, não é isso? A psicofobia é um termo que foi cunhado para a gente falar de tudo que envolve esse preconceito com o universo da psiquiatria. E aí a gente pode pensar assim, gente, mas de onde que tiraram que depressão é falta de Deus? Ou que atividade física é o único tratamento que você deve instituir? Então, assim, a gente deve pensar numa herança histórica. Lá na Idade Média, eles tiraram dos médicos o tratamento da depressão e colocaram na mão dos padres. Olha! Então, naquela época era considerado uma questão religiosa, mas a gente herdou isso e até hoje as pessoas falam sobre isso. Né? Eu já tive paciente em consultório que abandonou o tratamento psiquiátrico de bipolaridade, que é super difícil, porque o pastor pediu. Então, assim, às vezes uma questão religiosa tentando dar conta de tudo. A gente sabe que a religiosidade, a espiritualidade é importante, até mesmo para amparar, né, pessoas que estão em sofrimento grande, mas às vezes a gente tem umas influências desse tipo que são super danosas, né? E daí vem a psicofobia transvestida de várias fantasias, assim, né? Então, tem o preconceito da família, do cônjuge, né? Eu já tive pacientes que contaram para o marido que estava tomando medicação psiquiátrica depois de 4 anos. Imagina. Com medo, né? Agora, por outro lado também, Amanda, a gente percebe que, por conta aí das redes sociais, né, tem pessoas que estão sofrendo com seus sintomas ou estão com alguns sintomas, às vezes até de forma transitória, e vão na internet tentar procurar um diagnóstico. E a gente sabe que a construção do diagnóstico não é assim, né? Às vezes ela até ali encontra alguns critérios que ela poderia usar para uma classificação, por exemplo, e aí ela já se rotula e já às vezes fica presa ali numa condição que ela se colocou e nem procura uma ajuda adequada, né? Piora a qualidade de vida dela. Com certeza, assim, a internet permitiu muita coisa, boa e ruim, né? Eu penso assim que essa parte da internet é uma coisa meio dúbia, porque as pessoas podem ler e falar, nossa, eu acho que eu preciso ir no psiquiatra, mas elas podem ler também, igual você falou, não, eu tenho esse sintoma porque eu tenho TDAH, então não me cobre em relação a isso, né? Porque eu tenho essa condição. Mas a gente tem que entender que, igual você estava falando, o diagnóstico envolve a entrevista, a conversa, o exame físico, examinar o paciente, né? Não envolve só os critérios diagnósticos, não é só entrar na internet, pegar os critérios e falar assim, não, eu tenho isso, eu tenho esse sintoma, esse. Isso a gente chama de classificação, como você disse, né? E não de diagnóstico. Então as pessoas, elas estão atravessando muitas vezes e eu vejo que isso chega no consultório de uma maneira negativa, porque elas já vêm com o diagnóstico e o tratamento. Olha só. Eu vim porque eu quero tomar Venvanse, porque eu tenho TDAH. Imagina. E aí vem uma coisa assim que eu acho horrível para as mulheres, a mãe narcisista. Transtorno de personalidade narcisista é uma coisa que cabe muito mais ao universo masculino, mas as pessoas estão jogando isso para as mulheres. Mais um peso, né? Mais um peso, porque Sério? aquela mãe, ela é narcisista. E seria o que isso, Amanda? Explica melhor para nós. Então, o transtorno de personalidade narcisista envolve várias questões de autoestima elevada, de domínio, né, de querer as coisas dentro do que você acredita que é o melhor, mas é do universo masculino. A epidemiologia mostra que os homens são muito mais afetados,
Mas essa carga agora está sendo levada para as mulheres, né? Nesses rótulos. E quantas vezes a gente não vê, e eu vejo em consultório, eu vim aqui porque eu sofri muito com uma mãe narcisista. Imagina! Uma mãe super protetora, uma mãe hiper preocupada, uma mãe que viu que aquele filho precisava de mais atenção que os outros. Essa questão da rede social, gente, dos prós e contras, né? E é isso mesmo, eu vejo muito agora, por exemplo, com esse excesso de diagnóstico adulto de TDAH, né? Como que a abordagem é ruim, tanto para um lado de você evitar o tratamento pelo preconceito, quanto de você rotular aquela pessoa por um diagnóstico também, sabe? Você não acha? Que muitas vezes ela não tem, né? Hoje a gente vê essa onda que você começou a falar de TDAH no adulto. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, então ele tem que começar na infância. Ele tem que ter sintomas na infância. Para ser diagnosticado na vida adulta, ele precisou ter sintomas mais graves na infância. Eu acho que para qualquer, principalmente quando a gente fala dessas doenças crônicas, mais de saúde mental, uma responsabilidade nossa é de levar essa responsabilização para a pessoa, né? A gente só está ajudando-a de verdade se ela assume que ela que tem que ser ativa no tratamento. Então, ela pode sim reconhecer que ela tem um diagnóstico, mas a partir daí ela tem que dar um jeito de melhorar e ter melhores condições de saúde, de vida, apesar do diagnóstico. Assumir a responsabilidade. Mas outra coisa, Amanda, com essa onda agora de um monte de artistas assumindo que tem TDAH, eu fico pensando assim, e eu conheço algumas pessoas próximas que hoje justificam determinados comportamentos que elas têm hoje e que teve ao longo da vida, então é porque não foi diagnosticado o meu TDAH, foi por isso que eu tive, né, uma vida difícil, uma adolescência, não sei o quê. Isso procede? Olha só, quando a gente fala de um transtorno psiquiátrico, a gente está falando de incidência do sintoma ali ao longo da vida do indivíduo, causando sofrimento clinicamente significativo na maior parte do tempo. Então, ele pode sim ter colhido muito prejuízo ao longo da vida em não ter o diagnóstico. Mas assim, a gente trabalha muito na psiquiatria, colhendo o passado e projetando o futuro. Então, às vezes não adianta chorar tanto pelo passado. Sim. A gente quer projetar um futuro com menos sintomas e mais funcional. Né? O paciente, ele busca no tratamento funcionalidade. A gente tem pacientes que têm poucos sintomas e uma funcionalidade muito ruim. E pacientes que têm muitos sintomas e uma boa funcionalidade. Então, dentro do TDAH acontece a mesma coisa. Que bacana. Né? E a gente não pode olhar para tudo na vida, no passado, depois falar, isso foi por causa do TDAH, isso foi por causa do TDAH. É projetar o futuro mais olhar funcional. daqui para frente, né? Eu queria aproveitar um pouquinho, Amanda, nesse mundo aí tão estressante e estressados que nós estamos, que você falasse um pouco também sobre o papel, o impacto do estresse na nossa saúde mental, como que a gente poderia lidar melhor com isso, né? Reconhecer o estresse como um fator de risco para essas doenças de saúde mental e o que pode ser feito. Quando a gente pensa no estresse, a gente pensa geneticamente numa vulnerabilidade e um fator biológico agindo nessa vulnerabilidade. Então, o estresse seria o quê? O eixo do cortisol hiperativado, levando o cérebro a um estado de alerta maior, né? Liberando substâncias que colocam essa genética de vulnerabilidade para funcionar. Então, o estresse, ele é uma leitura de um cortisol elevado, de outros fatores químicos elevados, fazendo com que essa genética se abra e manifeste algum transtorno psiquiátrico. Não é como as pessoas pensam assim, transtorno mental. Esse nome é um pouco estranho, porque fica colocando que é da mente, como se não existisse, como se não fosse palpável. A gente está falando de transtornos cerebrais, em que o cérebro é afetado. Né? Então, falar de uma forma mais biológica para as pessoas também é importante. Porque senão elas pensam assim, eu estou estressado, vai agir na minha mente, eu fui fraco, porque minha mente não deu conta de responder a esse estresse. Tudo muito abstrato, muito né? abstrato. São neurotransmissores, são substâncias, igual hormônios. Tem que saber falar isso para o paciente, Sim, né? Sim, quando a gente fala de hormônios, né, a fase da menopausa, como eu sou ginecologista, eu sempre estou trazendo esse ponto, né, de menopausa, climatério, porque o sistema nervoso central ele tem receptor de estrogênio.
E aí, quando a gente tem uma queda do estrogênio na pós-menopausa, a gente vai ter muitos dos sintomas da menopausa relacionados a isso. Queda de memória, a névoa cerebral, né, que é essa sensação de ausência, o sono, que é muito prejudicado, o próprio fogacho, que é o calor que a mulher sente, ele vai ter uma repercussão na saúde mental dela, porque ela fica irritada. Então, da gente acolher essa mulher nessa hora e entender que ela tem um fator biológico que precisa ser tratado, gerando vários sintomas que diminuem a qualidade de vida dela, né? Com certeza, e a gente como médico, cabe a gente falar da biologia, porque ninguém vai falar sobre isso se não for a gente para a população. Sim. Se a gente continuar, a gente mesmo reproduzir que transtorno é mental da mente, subjetivo, que não é palpável, quem que vai falar sobre a parte biológica para o paciente? Perfeito, porque quando você usa esses paralelos, esses comparativos, é exatamente isso, ou seja, olha que legal, né? Se a gente puder usar igual você precisa do estrogênio e da progesterona, né, para engravidar, para ter filho, no cérebro é a mesma coisa. Então, o problema muitas vezes do remedinho é o desequilíbrio entre essas substâncias no seu cérebro. O problema não é você, é um desequilíbrio que você tem uma predisposição e tem que ser corrigido. Isso muda, né? E aquele olhar atento também, preventivo, porque também não dá para a gente passar pela fase do climatério e achar que é tudo culpa da menopausa, né? E a gente precisa prestar atenção nos sintomas que são depressivos. Então, a paciente ficar irritada porque está nessa fase é uma coisa. A paciente perdeu o interesse, né, pelas atividades que antes ela tinha, isso já é um sinal de alerta para a gente não deixar e negligenciar as mulheres que estão passando por um transtorno depressivo mesmo nessa fase, porque não é a mesma coisa. Sintomas de menopausa é diferente de uma depressão e os dois precisam de tratamentos diferentes, né? E aí, Laís, por exemplo, se a paciente ela tá assim, muito sintomática e você faz a reposição, muitas vezes esses sintomas melhoram. Se ela não melhora, ela já precisaria de uma avaliação, né? Ou não? A gente consegue melhorar alguns sintomas, né, ligados a essa saúde do sistema nervoso central. Por exemplo, se eu melhoro o fogacho, você dorme melhor, você fica menos irritada no outro dia. Isso a gente consegue com a reposição. Mas esse é o olhar atento, que a gente precisa pensar no encaminhamento para o especialista, porque uma coisa interessante que a gente sempre tem que perguntar para as mulheres na menopausa, se ela já teve um transtorno de depressivo anteriormente, porque é um fator de risco para ela ter agora. Então, se é aquela mulher que teve uma depressão pós-parto, o olhar já fica muito mais atento, porque nessa queda do estrogênio, nessa mudança abrupta da quantidade de estrogênio que ela tem, ela pode vir a ter outro quadro. Pois é, mas e a irritabilidade, todo esse quadro que acompanha, ou seja, não é o caso de sempre ter esse trabalho em conjunto, ou seja, você acha que justifica a mulher assim nessa fase? Eu falo porque eu fiquei muito sintomática, mesmo fazendo reposição. Eu sei que quando eu me separei, eu estava tipo assim numa TPM constante, a ponto de eu não me conhecer. Olha para você ver, médica, e era talvez para ter procurado, mas eu nem sabia. Irritadíssima, assim, sabe, aquele limiar terrível. Eu fiz coisas que, assim, eu fico pensando, meu Deus, como assim? E aí não é o caso de dúvida. Realmente precisar de ajuda nessa fase? Não, com certeza. O que a Laís falou é muito importante nesse aspecto, porque a gente olha o quadro e vai pensar, mas isso é uma menopausa, né, o climatério, ou isso é um transtorno psiquiátrico pelo passado? Pela anamnese, porque não existe depressão, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar sem vulnerabilidade genética. Quem não tem vulnerabilidade genética não vai desenvolver. Pode acontecer tudo, é aquela questão que a gente fala assim, não, mas tem pessoas que vivem numa situação social tão difícil e não desenvolvem. E tá lá feliz, trabalhando. E um paciente me falou isso recentemente, ele falou assim, eu fico olhando as pessoas no sinal do trânsito, trabalhando, felizes, e eu que tenho tudo, eu não sou feliz. Olha. Mas é porque ele tem uma vulnerabilidade genética. Para a pessoa entender e tem-se essa dificuldade. O cérebro é um órgão, igual o coração, igual o fígado. A gente tem doenças do cérebro do mesmo tamanho dos outros e a gente tende a esquecer isso, né? É verdade. E o que eu percebo, às vezes acontece, duas pessoas, dois adultos que vivem situações semelhantes e que aí um começa a julgar o outro, eu já passei por coisa muito pior,
né? E eu nunca tive nada, isso é frescura. Então passa por isso, aquela pessoa ela tem uma menor vulnerabilidade genética, dá conta de lidar melhor do que o outro, né? Mas o outro vai realmente precisar de ajuda. Então essa comparação às vezes atrapalha. É o que a gente chama de resiliência cerebral. A gente tem a resiliência pessoal, que é como eu lido com os estressores psicológicos, mas eu tenho a resiliência do cérebro. O que ele consegue fazer frente ao estresse? Ele consegue pegar substâncias químicas e não deixar o cérebro se alterar? Existe uma resiliência biológica. Amanda, a gente tem um quadro aqui no programa que é o Eu Tô na Fase, né? Como nós somos 3 médicas, cada uma numa década, a gente sempre fala em que fase que cada uma está passando é relacionada a esse assunto. E eu tô na fase que eu já faço uso de uma medicação psiquiátrica que é a duloxetina, já há uns 5, 6 anos, e foi prescrita pelo meu reumato, porque eu tenho psoríase, e né, a gente não estava conseguindo controlar em função disso mesmo, da ansiedade, né, dessa vida corrida, desse estresse. E depois que eu comecei a usar a duloxetina, eu vejo como que eu fiquei bem de forma geral, né? E igual eu já tinha citado aí essa questão da ansiedade na menopausa. Só que aí eu comecei eu mesma a querer reduzir o medicamento, sabe? Eu falei, poxa, 60 miligramas não é muito, não, vou diminuir por minha conta. E aí as psoríases voltaram. E aí eu cheguei lá e ele falou, não, você não vai suspender, não vai abaixar, a gente tem que manter, essa é a dose. E eu mesma, como médica, achava que eu ia ter uma certa dependência e que o medicamento chegava uma hora que eu precisava mudar. Então, isso também não existe, né? Aconteceu com você uma coisa que acontece com muitos pacientes em muitas áreas da medicina, que é, eu tô com pressão alta, mas será que não, hoje eu medi, tá normal, acho que eu não vou tomar hoje? Aí tem um pico hipertensivo. Aí não é que a pessoa está dependente do antihipertensivo, ela tem uma doença crônica, você tem uma condição crônica que é a psoríase. Então, a medicação está te ajudando nessa condição crônica, controlando alguns sintomas, igual você falou, de ansiedade. Então, assim, isso acontece em muitas áreas da medicina e na psiquiatria acontece também. Muitas vezes o paciente com depressão, ele fala assim, mas agora eu estou bem, hoje eu acordei bem, hoje eu não vou tomar remédio, não. E aí ele não toma a medicação, os sintomas retornam. Aí ele pensa o quê? Estou viciado. Porque, eu não consigo ficar bem sem um remédio. Não é isso, é que a condição é crônica. Uhum. É uma que doença. Realmente precisa, né? Tem que tratar. Simples. Então agora eu posso falar o meu tô na fase, Isso. né? Eu acho que eu estou numa fase, Amanda, assim, de muito autoconhecimento, buscar o meu autoconhecimento. Enfim, eu fiz terapia na minha época de adolescência e eu acho que isso foi muito bom para mim, porque é claro, agora aos 44 anos, com filhos, adolescentes, uma carreira pela frente, né? O estresse do dia a dia, a gente está aí, se a gente não se cuidar, a gente realmente começa a desenvolver, a saúde mental não aguenta. Então eu tenho buscado muito meu autoconhecimento e eu vejo que ter feito terapia, mesmo que nessa época, me ajuda muito a ter um olhar para mim, né? É o que eu preciso talvez reorganizar dentro de mim. Então, mas eu diria que a minha fase é essa. Isso é muito interessante da terapia, porque ela costuma ter um resultado duradouro, que ela trabalha crenças. Quando a gente nasce e a gente é pequenininha, a gente nasce com o nosso temperamento, que é genético. E com o passar dos anos, a gente forma personalidade que contém crenças. Então, você provavelmente trabalhou alguma dessas crenças e agora você está bem, mesmo tendo feito terapia no passado. Isso, parece que na terapia a gente aprende também algumas formas de olhar para a gente, né? Porque eu, às vezes, começo com algumas reflexões, começo com algum olhar mesmo que eu falo, gente, isso eu aprendi não é de hoje, olha como que tem me valido agora, nessa etapa da vida, né? Totalmente diferente de tudo que eu já vivi, como todas, mas que ainda me serve demais. É gerenciamento das emoções, Exato. né? Você aprendeu a fazer lá atrás e continua fazendo até hoje. Isso aí. O meu tô na fase, ele está muito ligado assim, a decisões que eu tomei e continuo tomando, pensando mesmo na minha saúde mental, sabe? Por exemplo, dar ou não dar plantão, as escolhas, né, da carreira, eu saí, né, há alguns anos da residência, da faculdade de medicina e eu tive uma virada de chave, assim, com muita ajuda também de terapia, das prioridades mesmo, de pensar em como eu quero
guiar a minha vida como um todo, tanto na parte pessoal quanto profissional, para eu ter saúde mental. E a gente às vezes precisa tomar decisões importantes, né, para isso. A diminuição da carga de estresse que você está fazendo. Você está tentando gerenciar isso para diminuir sua carga de estresse, né, que a longo prazo pode ser ruim para você, e você está no caminho certo. É isso que a gente tem que saber, fazer escolhas, né? Não é só falar que o outro me fez isso, o outro me fez aquilo, quanto você pode tomar as rédeas da sua vida, né? E Amanda, você está em que fase? Então, eu fiquei pensando, né, mas eu acho que eu tô na fase de estudar muito sobre saúde mental, cuidar dos meus pacientes, né, uma coisa que eu me dedico muito, que eu gosto muito, e a minha fase agora é essa. Ai, que bom para todos nós. Amanda, a gente tem um quadro aqui que é o Absurdo ou Verdade, onde a gente traz aí, faz a leitura de alguns posts, algumas coisas nas redes sociais para a gente comentar. Vocês comentarem o que acham disso. Então, o primeiro é aquele ali. O consumo diário de vitamina D e ômega 3 podem curar casos de depressão. O que você acha disso, Amanda? Na Absurdo ou verdade, verdade? é um absurdo, porque na psiquiatria é difícil a gente falar em cura, a gente fala de remissão sintomática, é a primeira questão. Eu já vi muito post sobre isso mesmo, fique livre da depressão, tomando esse soro da imunidade, né? Essas coisas todas que a gente vê. Outros absurdos. Mas assim, o ômega 3, ele vem de uma certa evidência, mas que é fraca. Mas existe o protocolo canadense que coloca pra gente, o ômega 3 poderia ajudar em sintomas de transtorno depressivo, mas quando você lê o estudo não é bom. Né? Então tem uma certa base, mas essa base não é tão boa e a gente não fala de cura, a gente fala de remissão sintomática. E o que fazem com essa informação, que é muito sério, né? Isso. Ilude o paciente que às vezes está ali tentando tirar uma medicação que não era para tirar e ele tem acesso a uma informação dessa na rede social, às vezes é o gatilho que ele precisava para abandonar um tratamento sério e tentar coisas alternativas que não vão agregar, não vão, né, curar, como é o caso do post. Amanda, tem um outro quadro no Saúde Sem Idade que é o Ninguém Fala Sobre Isso. A gente vai trazer alguém que nos assiste levantando alguma questão para a gente discutir sobre ela. Vamos ouvir? Olá, meu nome é Vanessa, eu tenho 35 anos e sou mãe do Nicolas de 2 aninhos. E claro que a maternidade me aproximou de outras mamães e gestantes também. Agora, uma coisa que eu reparei durante a minha gestação é que pouco se fala, ou quase ninguém fala, sobre a saúde mental da gestante e da puérpera. A impressão que eu tenho é que acabam minimizando questões reais da saúde mental de nós mulheres enquanto estamos vivendo essa fase da nossa vida. E a desculpa ou a justificativa é, ela tá grávida, são os hormônios. Eu queria que, como especialistas, vocês falassem um pouquinho sobre esse assunto, que eu acho que é muito importante a gente falar em todas as áreas da nossa vida, né? Em todas as fases da nossa vida, mas em especial na gestação e no puerpério. Beijo grande e muito obrigada. Uma querida, né? Super importante, né, Amanda? A Amanda, inclusive, defendeu o mestrado dela nesse assunto, então vai trazer uma super contribuição pra gente. Isso daí é uma questão que a gente pensa assim. O cérebro da gente não sabe falar assim, olha, eu estou alterado quimicamente, por isso que você está tendo esse comportamento. A gente sempre arruma justificativa ao longo da vida. Para a mulher grávida, são os hormônios. A barriga está grande, por isso que você não dorme bem. Então, vem trazendo várias justificativas para sintomas que são psiquiátricos muitas vezes. E há uma confusão também, porque alguns critérios, por exemplo, da depressão, envolvem questões de sono, apetite, que podem acontecer mesmo na mulher grávida, mas tem sintomas que não. Por exemplo, dificuldade de concentrar e raciocinar, pensamento de morte, sentimento de inutilidade ou culpa. Então, o universo da mulher é muito complexo e da mulher grávida mais complexo ainda, porque a gente quer justificar o sintoma dela socialmente e não biologicamente muitas vezes, né? Isso que você falou me lembrou muito a questão do idoso.
né, Amanda, que muitas vezes o idoso, os próprios familiares justificam os sintomas. Então, por exemplo, doutora, mas para que vai tratar se ele é viúvo, se ela agora é viúva, se ela está sem trabalhar, por isso que ela está assim, ela não faz nada o dia inteiro, por isso que ela está assim. E aí o que eu tento falar é o seguinte, a condição não vai mudar, mas a forma como a pessoa lida com aquilo é o que muda quando você trata, né? Então, por isso que é importante, eu, como geriatra, estou sempre, quando faço o diagnóstico, incentivando a tratar, independente de mudar a circunstância ou não. Porque a gente vai deixar aquela pessoa sem tratamento por uma justificativa, né? Igual você falou, o idoso passa por uma situação similar da mulher grávida, que ele já tomou muito remédio, ele vai tomar mais um, a gente vai interagir, mas é depressão, gente. E a mulher, parte dessa questão também, quando ela está grávida, ela não pode tomar medicação psiquiátrica. Na verdade, ela pode tomar várias medicações psiquiátricas, mas a gente justifica que não, como se essa pessoa não devesse ser tratada, né? Existe uma tendência da paciente, quando engravida, querer tirar a medicação psiquiátrica que ela já usava, que ela estava estável, e aí a gente tem que ter, né, o pulso firme e o entendimento de que muitas vezes a gente precisa trocar, né, o tipo de medicação, mas nessa fase ela vai ter uma piora do quadro, biologicamente falando, então ela não pode abandonar o tratamento porque está grávida, um medo de alguma alteração fetal, né? E muitas medicações que às vezes até são contraindicadas, dependendo do quadro da paciente, a gente até pondera o uso, né? Porque essa saúde mental na gravidez é extremamente importante, né? Tem estudos, né, que estão sendo feitos, que eles soltam os estudos às vezes aos poucos, né? E mostrando que a mulher grávida não tratada, o filho tem maior risco de transtornos do neurodesenvolvimento. Olha. Do que ela usando a medicação psiquiátrica. Então, os estudos de acompanhamento. Então, a gente fica com medo de medicar pelo medo do bebê. Mas esse bebê tem muito mais chance de um desenvolvimento cerebral atípico quando a mãe não foi tratada. Muito interessante isso, também não conhecia. É uma fase muito mascarada, né? Porque a mulher está grávida, a sociedade enxerga aquilo como uma coisa só maravilhosa. A mulher às vezes está passando por várias questões de aceitação, né? Biológicas também. E ela se sente obrigada a ser feliz. Ela tem uma pressão de que aquele momento ele tem que ser bom. E ela esconde, né, esses sentimentos e esses sintomas que ela tem. Ela esconde, o papel nosso é perguntar ativamente. Né? De você tá triste? Como que você tá? Né? Tem uma pesquisa também que eles levantaram e perguntaram assim, quantas vezes você foi questionado sobre a sua saúde mental numa consulta de pré-natal ou durante a gravidez? E a maioria das mulheres falaram que nunca. Então não é da rotina nossa perguntar, né, realmente. Por achar, todas essas questões que a gente conversou, né, ao longo do programa, mas de achar que essa mulher não pode adoecer, ou que ela tem que estar feliz, ou que depressão é ausência de felicidade, ou que ela falhou, né? Romantizar também, aí, igual você fala, a gestação, né? A mulher pode adoecer na gestação, ela pode ter esses altos e baixos, né? Gente, vamos lá, que tem mais um vídeo aqui de uma outra seguidora com uma dúvida aqui para a Amanda responder para a gente. Oi, eu sou a Emanuele, tenho 30 anos e eu vejo que pouca gente fala sobre esse transtorno pré-menstrual mais grave, que é a TDPM. E aí eu tenho muita dúvida para saber diferenciar e até confundo bastante com a TPM, por exemplo. Vocês podem explicar por que ainda existe tanta desinformação e tabu sobre esse assunto? Obrigada! Então, na verdade, quando a gente está falando das fases do ciclo menstrual da mulher, a gente pode ter a TPM, a TDPM ou uma condição que é muito comum, que é a exacerbação de sintomas no período pré-menstrual. Então, a mulher já tem uma depressão e ela piora muito no período pré-menstrual. E aí ela fala o quê? Não, eu tenho TPM. Na verdade, não é uma exacerbação. Mas o que seria a TPM? Né? Para a psiquiatria, a gente considera normal a TPM, mas são mais relacionados a sintomas físicos, inchaço, enxaqueca, cansaço, cólica,
né, sintomas físicos, e a TDPM já vem com alguns critérios de irritabilidade, humor deprimido ou lábil, ansiedade, sintomas físicos. Então é uma coisa muito maior que acontece ali 5 dias antes da menstruação e termina quando a menstruação acontece. Mas qual que é a confusão das pessoas? É ficar mal 15 dias e falar que é TDPM. Aí eu tenho esse transtorno mais grave, ou eu tenho uma TPM muito forte, e a pessoa fica 15, 20 dias mal. Não, isso é exacerbação de sintomas, não é TPM nem TDPM. A TDPM a gente pode enxergar até como uma depressão cíclica, né? Ela acompanha, é uma depressão, é tratada. Qual que é a importância de a gente diferenciar a TPM da TDPM? O tratamento é completamente diferente, né? A TDPM a gente precisa de medicação, se a gente encarar que é essa depressão cíclica. E aí, mais uma vez, vou insistir. Cada mulher tem uma suscetibilidade diferente nos receptores do estrogênio e a variação que a gente tem de aumento do estrogênio e queda é perceptível de forma diferente em cada mulher. Então, tem uma mulher, quando a gente pega o ciclo menstrual, para a gente ovular, a gente precisa de um pico de estrogênio. E o estrogênio é um hormônio da excitação, então ele faz bem, né, para a mulher. E tem mulheres que sofrem muito com a queda abrupta, e na ovulação é exatamente isso que acontece. Um pico com uma queda abrupta. E essa queda abrupta tem mulheres que sofrem mais com ela. É a mulher que vai ter depressão pós-parto, é a mulher que vai ter depressão na menopausa, é mulher que vai ter depressão todo ciclo, porque ela tem essa suscetibilidade. Não é o único fator, né, Amanda? Mas influencia muito. E aí a gente precisa identificar essas mulheres porque ela sofre uma pressão ali no dia a dia e ela não consegue, às vezes, trabalhar. Ela briga com o marido toda vez que ela está ali nessa TPM. Ou seja, impacta a qualidade de vida, né? Esse é um dos critérios, em 15 dias, né? Essa mulher precisa ser tratada e não simplesmente achar que aquilo é normal, que toda mulher tem TPM, que TPM é assim mesmo. Com certeza, né? Existe tratamento, identificação para maior qualidade de vida, né? Gente, então vamos finalizar mais esse assunto super importante na saúde da mulher, né? Saúde mental, assim, top 1 de tema. Foi extremamente importante você estar aqui com a gente, Amanda. Eu acho que muita gente vai perder preconceito em casa, né? Procurar ajuda e entender que nós, mulheres, a gente realmente precisa pensar mais ativamente nessa saúde mental, né? Muito obrigada, viu, Amanda? Foi muito enriquecedor. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Amanda. Adorei a forma leve como você lida com essas questões da saúde mental. Um verdadeiro aprendizado para nós. Foi muito bacana. E é isso, vamos desmistificar tanto o psiquiatra quanto a prescrição, né, dos medicamentos, principalmente se, né, vem para poder melhorar a nossa qualidade de vida. Obrigada, Amanda. Isso mesmo. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal, acompanhem a gente nas redes sociais que vem muito tema bacana por aí.